Sejam bem-vindos ao Sem Firulas. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Oh! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Boa noite, amigos não firuleiros, centralinos e Samir. Eu sou o Rafael Cap e estamos começando agora a terceira edição do podcast Sem Firulas. Hoje, 1º de setembro de 2015, uma data muito especial para os amigos Pedro de Luna, Marco Melo e Newton Rossi, que assim como o povo estão em festa. Se alguém aqui da mesa tiver mais algum nome que eu esteja esquecendo, por favor me lembrem que eu gostaria muito de falar. E o gol de abertura do nosso programa de hoje é um golaço assinalado por Dennis Bergkamp, como o próprio narrador aí foi a loucura, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1998, contra uma poderosa Argentina que contava com Simeone, Verón, Ortega, Cláudio Lopes e Batistuta. E para abrir o programa de hoje falando sobre este gol, eu gostaria de chamar o nosso amigo Fábio Felitti. Boa noite, Felitti. Boa noite, Cap. Boa noite, amigos do Sem Firulas. Esse golaço aí foi narrado pelo Jack van Gelder. Ele é um tradicional narrador holandês. A primeira Copa do Mundo que ele narrou foi a de 78. Hoje ele narra pela NOS, a TV estatal holandesa. E na última Copa, agora no ano passado, no histórico 5-1 da Holanda para cima da Espanha, ele narrou o último gol do Robben. De uma maneira muito inusitada, ele gargalhou nos microfones. Então ele chora, ele ri, como nesse gol do Bergkamp ele chorou, né? Mas com o Robben ele riu. É um fanfarrão dos microfones, uma curiosidade. Outra, o Jack van Gelder, ele também é ator de musicais. Então quem quiser conhecer mais dele é só jogar no YouTube aí que tem um monte de narração para se divertir com o fanfarrão. Um baita narrador, e agora eu queria passar a bola pro companheiro André Vidiz. Boa noite, Vidiz. Boa noite, Rafael Cap. Boa noite, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Se o Felitti falou do Jack van Gelder, eu vou falar do verdadeiro aniversariante de hoje. Ruud Gullit, também fazia aniversário dia 1º de setembro, e ao lado de Jack van Gelder, ele que comentava esse jogo. E quando saiu o gol do Bergkamp, ele só conseguiu falar uma palavra. Ele disse, perfeito. E se ele só conseguiu falar isso, eu não vou tentar falar mais. O gol foi perfeito. E se o gol foi perfeito, a camisa do Vidiz, que ele veio aqui pro estúdio hoje também, a camisa da Holanda da Eurocopa de 88, muito bem escolhida, Vidiz. E eu queria passar a vez agora pro Guilherme Dorff. Boa noite, Gui. Boa noite, Rafael Cap. Boa noite, Felitti. Boa noite, Vidiz. É emocionante esse gol, até perdi a voz aqui, estou emocionado. Começamos o programa muito bem. Já que o Fábio Felitti já falou do narrador, André Vidiz falou do Ruud Gullit, sobrou para mim falar do Dennis Bergkamp. O Dennis Bergkamp, ele é descrito nessas palavras pelo outro jogador muito famoso e muito craque, Thierry Henry. Ele falava, comparando o Bergkamp com o Zidane, ele fala simplesmente assim: Zidane tem mais recursos, mas Bergkamp enxerga o jogo mais rapidamente e de maneira mais profunda. E um exemplo dessa profundidade citada pelo Henry pode ser descrito pelo próprio Bergkamp quando ele analisa outro gol muito famoso dele, que foi aquele gol que ele fez contra o Newcastle em 2002, quando ele dá um drible da vaca de costas no marcador. Esse gol foi eleito o gol mais bonito da história do Arsenal pelos próprios fãs, mas o próprio Dennis Bergkamp não enxerga esse gol de maneira muito relevante, porque ele tem uma boa dose de sorte envolvida, então ele acha que esse gol não é puro. Quando ele compara esse gol com o gol da Argentina, no gol da Argentina ele fala que quando a bola estava viajando, ele já sabia exatamente o que ele pretendia fazer: dominar, cortar e bater. E por isso esse gol contra a Argentina acabou sendo muito mais puro. Isso reflete muito bem a maneira como ele pensa o futebol e, por que não dizer, a vida. Quando ele diz, por trás de cada ação deve ter um pensamento. Rafael Cap, se você me permite, eu vou quebrar o protocolo aqui. Vou ler o primeiro tweet da noite. É do @PCOliveira. Ele fala, que golaço. Me lembrou do Van Persie contra a Espanha e aquele de chaleira do Fábio Simplício. Para vocês, qual foi o mais bonito? Bom, valeu pela participação, PC. Para mim foi o do Fábio Simplício. Para mim, o do Simplício de forma nenhuma é o mais bonito. Eu continuo com o do Dennis Bergkamp, que foi um baita golaço. Eu ainda era mais criança, o futebol era uma novidade, assim, Copa do Mundo. Foi um momento muito bacana em cima da Argentina, do nosso querido Felitti. Eu fico com o gol do Bergkamp. Para mim, o gol do Van Persie foi um espetáculo. Eu estava presente na Arena Fonte Nova e foi algo memorável. Gui?
Não, eu fico na dúvida aí, mas vou ficar com o do Van Persie. Bacana. E antes de passar aqui para o próximo bloco, eu só queria comentar que, engraçado até o Dorf falar do Bergkamp e do Henry no Arsenal, porque eu cansei de judiar dele no Winning Eleven com essa dupla de ataque. Provocou. Sem firulas, indica. Então, pessoal, normalmente nós indicamos aqui alguma página, um site, enfim, e trazemos um entrevistado. No programa de hoje nós decidimos mudar um pouco. Hoje nós vamos indicar revistas que são revistas que fogem daquele padrão comum. Elas trazem textos mais reflexivos e nós escolhemos até revistas de países diferentes. Nós temos uma revista da Inglaterra, uma revista brasileira e uma revista da Colômbia. E eu queria passar então pro pessoal da mesa aqui, começar com o Dorf. De qual revista você vai falar, Dorf? Vou falar da revista El Escorpión, que é a nossa homenageada colombiana. Mas antes de começar a falar dela, eu comecei o programa meio empolgado demais e esqueci de agradecer os leitores que estão deixando comentários na página da Central 3. O Igor, o Júnior, o Yuri Casari, que se tudo der certo vai ser nosso próximo entrevistado, o Marcos Barcelo, Francisco Júnior e Guilherme Schulz. Muito obrigado pela participação e continuem nos apoiando aí. Voltando aqui, estou aqui para falar sobre a revista, a El Escorpión. Ela é uma revista que, assim como as outras que a gente vai falar, ela traz muito esse lado de cultura de futebol, de histórias diferentes. E ela foi, pra gente chamou muita atenção que ela foi a primeira revista que a gente conheceu da América do Sul com esse perfil. Então, isso foi muito arrojado. Geralmente, quando você vê alguma revista que seja mais profunda, que seja um pouco mais cara, que tenha um pouco mais esse lado reflexivo, é do mercado europeu, do mercado americano, que até acaba tendo mais espaço para esse tipo de artigos de nicho, digamos assim. Só que um dado muito interessante sobre a Scorpion foi que quando a gente foi no lançamento da revista, de outra revista aqui que o Felipe vai falar, que é a revista Corner, o Fernando Martinho disse que a revista Scorpion já está com 60 assinantes só em São Paulo. Ou seja, a gente vê que se as revistas brasileiras, exceto a Corner que a gente vai citar, não estavam vendo essa oportunidade de mercado, uma revista gringa conseguiu fazer isso. Então, falando do conteúdo da revista... E só para aproveitar aqui, Gui, sem querer te cortar, pro pessoal que nos ouve e quiser seguir, eles têm inclusive uma página no Facebook, revista El Scorpion. É muito boa, todos nós já seguimos, alguns amigos sem firulas aqui também, então pode voltar aí o raciocínio. E o nome é fácil de lembrar, né? Só lembrar do Iguita. elscorpion.co, você pode inclusive encomendar, a gente encomendou as revistas e elas chegaram de maneira correta aqui a São Paulo. Não, perfeito. Você não quer continuar? Continua falando o que você estava contando. Beleza, mas pode me cortar, não precisa, pode ficar tranquilo. Fica à vontade. Eu tinha separado até isso que eu ia falar do Iguita, eu esqueci. Muito obrigado, André Vidic, por lembrar. O nome El Escorpión é homenagem à defesa que todos conhecemos do Iguita. Em relação ao conteúdo da El Escorpión, ela abrange uma coisa que a gente gosta de falar muito no Sem Firula, que é a questão do futebol ser um terreno fértil para situações inesperadas. Então, que produz situações insólitas dentro de campo. Situações que acabam desbravando o limite do habitual e evidenciam o que a gente sempre fala, que futebol é muito mais que um jogo. Então, por exemplo, dentro da Scorpion, o que você vai encontrar? Você vai encontrar matérias que falam de maldições que alguns times carregam, situações extremas dentro de partidas. Por exemplo, tem a matéria de um jogador que literalmente se cagou dentro da bomboneira, um jogador que fez um gol bêbado, e uma história que o André Vidiz gosta muito, que é a história de uma torcida na Colômbia que carregou um torcedor falecido dentro do caixão como uma homenagem no próprio estádio. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, André, antes de eu continuar? Acho que é a cena mais simbólica que eu já vi no YouTube, assim, de futebol. Tem muito significado ali, vale a pena procurar, porque é poético o negócio. Eu acho sobre a El Escorpión, eu acho legal que eles não estão num grande centro do futebol e mesmo assim eles conseguem produzir um material de altíssima qualidade para os leitores, né? Acho que entre as reportagens cabe destacar uma que eles fizeram com a torcida do Santa Cruz. Então um abraço para o nosso amigo Ezequias, o fã número 1 do Sem Firulas. Tem reportagem com o Armeiro, tem um perfil do Asprilla. Eles conseguem transmitir de uma maneira muito legal a atmosfera do futebol sul-americano e graficamente é uma revista muito bem feita. Acho que fica aí a dica para quem quiser encomendar.
E só para terminar, uma coisa que eu achei interessante pesquisando ontem sobre a El Escorpión é que além de vender os seus exemplares em bancas, em livrarias, eles vendem também na porta dos estádios de Bogotá e Medellín. Foi uma curiosidade que eu achei interessante e diferente. E antes de passar aqui para a próxima revista, só para quem quiser procurar, como o Vidiz falou, a torcida que levou o caixão foi a torcida do Cúcuta em 2011. Então coloca lá no YouTube, torcida do Cúcuta, Colômbia, caixão, falecido, enfim, dá um jeito de procurar lá que não vai ser muito difícil. E agora eu queria vamos falar sobre a próxima revista, que é a Blizzard, da Inglaterra. E o Vidiz é a pessoa mais cotada aqui para apresentar pra gente. Pô, eu sou fã da Blizzard. Nem sei se a gente pode chamar ela de revista, porque você olha, parece um livro, assim, pelo formato e pelo conteúdo, porque ela é basicamente composta só de textos, com pouquíssimas fotos e ilustrações. A Blizzard foi idealizada pelo Jonathan Wilson. Quem não conhece, o Jonathan Wilson é um cara que leva super a sério o jornalismo esportivo. Eu costumo dizer que ele é o PVC em inglês. Achei que ele fosse o Cosme Rimmel em inglês. E, bom, ele sentia a falta de escrever parágrafos ininterruptos. Não, ele sentia a falta de escrever textos mais longos, reflexivos, sem a pressão comercial que ele encontrava nos jornais que ele escrevia, ou até nos sites que ele escrevia, que tinham uma pressão por cliques e ele não podia escrever do jeito que ele gostava. Então ele com uns amigos, num pub, tiveram a ideia e fundaram a Blizzard. Lá você encontra textos de qualquer aspecto do futebol que mostrem o afeto que esse esporte tem na gente. Então tem coisas grandiosas sobre Copa do Mundo, sobre a Premier League, mas tem episódios que de fora parecem insignificantes, como, sei lá, da segunda divisão belga ou da época do amadorismo na Inglaterra, mas que para o autor significaram alguma coisa, para o autor foram muito importantes. E o autor vai lá e explica e passa um pouco do que ele sentiu para o leitor. Então são textos que mexem com você mesmo, porque o autor explica como ele mudou ao passar por aquilo. Por exemplo, tem um texto de um italiano que era apaixonado pelo Calcio. E o pai foi morar nos Estados Unidos e a família teve que ir junto. Ele começou a tentar acompanhar o campeonato italiano numa época que não tinha internet, num país que não tinha tradição futebolística, e começou a entrar no mundo dele ali. E nesse mundo dele, a Itália ia ser campeã da Copa de 90. Ele tinha certeza absoluta. A vida toda dele começou a ser baseada nisso. E ele convence o pai dele a levar ele para a Itália para assistir a Copa. E no texto ele vai contando como foi o dia a dia dessa viagem, onde ele assistiu cada jogo, o que ele sentiu em cada lance, até chegar no famoso jogo contra a Argentina em Nápoles. E, bom, como todo mundo sabe, a Itália foi eliminada pela Argentina em casa. E a partir daí, o nosso amigo conta como ele lidou com essa frustração tão grande, como ele se tornou uma pessoa diferente depois daquilo. Também tem uma entrevista com... Desculpa te interromper, André, mas isso que você fala eu acho muito interessante da Blizzard, assim. A gente está muito acostumado a ler textos que tentam provar alguma coisa, que precisam de argumentos, tese, dissertação, resumo, conclusão. E eu acho que quando você começa a ler a Blizzard, você se desconecta um pouco disso de ter suas convicções, suas opiniões, precisar de alguém para provar isso. E ele acaba sendo um texto que, assim, poucas vezes eu consegui me emocionar tanto lendo um texto que não é em português, assim. Quando você vê, você tá completamente dentro de uma história que não tem nada a ver com a sua realidade, do time que você torce, com a sua vida. Mas, cara, assim, a pessoa que escreve, ele não tem compromisso com a verdade, com a ciência. É simplesmente uma visão dele, que pode ter várias outras visões que se contrapõem, mas elas enriquecem o futebol dessa maneira. Bem ou mal, isso é mais ou menos o que nós do Sem Firulas fizemos ano passado na Copa do Mundo. Nós cobrimos mais de 25 jogos em loco aí, desde a abertura até a final. E a gente tentava passar a experiência de, não só do jogo, dos 90 minutos, do que aconteceu, a gente tentava passar o antes, o após, a cidade, como tava o pessoal, a expectativa pelo jogo. E o jogo, não que ele não seja importante, mas os textos acabavam sendo
o jogo ocupava o menor espaço do texto, assim, a gente queria mostrar o que envolvia uma Copa do Mundo, a torcida, que você enfim. sentia estando lá, né? Porque, exatamente. No final, o que é a arte, se não um ser humano codificando um sentimento humano, de maneira que outro ser humano que nunca o conheceu consiga decodificá-lo e sentir a mesma coisa, né? Mas, bom, quem quiser, então, eu indico a Blizzard aí, compre uma versão, leva pra praia e deguste vagarosamente. Sem moderação. O site deles é theblizzard.com.uk. Lá tem alguns textos grátis que foram publicados e eles disponibilizam gratuitamente. Tem versões impressas que eles entregam no Brasil, e no Brasil livros e revistas não têm imposto, são isentos de imposto. E tem versões digitais que você pode comprar naquele esquema Pay What You Want. Então, a partir de 1 centavo, você compra a versão digital deles. É praticamente grátis, né? É só um PS, toda a introdução que eu dei hoje no Boa Noite, ela foi tirada da primeira edição da Blizzard, que é uma entrevista de umas 20 páginas com o Berka. Então essas aspas foram retiradas de lá. Só dando os direitos autorais aqui. Que bom! E agora nós vamos passar para a revista Corner, uma revista brasileira, uma revista nacional, nova, muito boa. E quem vai falar para a gente sobre ela é o Fábio Felitti. Bom, a terceira revista, então, como o Cap falou, ela se chama Corner. Ela é feita por um pessoal lá do Rio de Janeiro. Fica aqui um abraço pro amigo Fernando Martinho, que ao lado do Paulo e do Fernando Miranda, colocaram de pé esse projeto muito maneiro. A Corner ela é trimestral e ela conta as histórias que são deixadas de lado. Esse é o mote da revista. Ele se propõe a fazer isso falando também de política, sociedade, cultura, arte e cinema, né? A primeira edição ela traz o Petkovic na capa. Tem ainda 3 entrevistas com caras da ESPN. Tem uma reportagem bacana que eles fizeram com o pessoal da revista Panenka em Barcelona. Tem crônicas sobre o futebol europeu. Tem uma fotoreportagem de um Tupi América em Juiz de Fora. É uma revista bem legal, é brasileira, então a gente que sei lá, pelo menos eu cresci, vocês também, acho que comprando placar na banca. O nosso mestre Gracindo está aqui, comprou placar muito antes da gente sequer ser projeto. A Corner é uma revista bacana para quem gosta de futebol, como a gente do Sem Firulas e como o nosso público. Acredito que goste também. O texto é realmente muito bom. E a segunda edição sai agora no final de setembro. Para quem quiser saber mais, tem que acessar leiacorner.com.br. Eles também têm um blog com textos que são semanalmente publicados lá. Dá para comprar a revista, seguir no Facebook e no Instagram. Meu amigo Guilherme Dorff, você quer fazer algum comentário? Você que também debulhou a revista? Eu queria comentar isso que você falou. O fato da periodicidade ser trimestral, ela acaba abrindo um espaço para que a gente tenha matérias que a gente aqui sentia saudade, sentia falta. Hoje em dia, não sei se por conta da internet ou por conta do leitor que não se prende mais, alguma coisa que a gente não sabe dizer direito fez com que as matérias, hoje em dia, você abre o jornal, é uma notícia, uma nota, uma coluna, uma coisa super pequena. E a Corner, ela traz esse lado que ele é muito mais histórico, ele te traz uma reflexão, ele traz... Pode ser ou uma pagininha como uma nota, uma coisa que a gente faz aqui parecido com o caso do Gracindo, ou uma super matéria falando dos rumos do jornalismo da ESPN Brasil, praticamente como eles fizeram na primeira edição. Independente do tamanho, toda matéria parece ter um propósito, tem uma razão de ser. Não vai ser uma coisa que você vai ler, jogar no lixo e não vai ter assunto para falar com seus amigos. E para mim esse é um mérito que nem dá para medir, assim, realmente uma coisa admirável que a Corner tem feito aqui para o mercado brasileiro, e espero que eles abram o mercado para várias revistas físicas, quem sabe a nossa no futuro. E acho que o mote aqui eram revistas impressas, mas vale a pena quebrar o protocolo mais uma vez aqui e citar a Sarriá, que é a revista aqui da Central 3, por enquanto só no formato digital, mas cada texto ali tem um valor imensurável, vale a pena também ler, reler, porque é sensacional. Vale ler. E Chegou agora, chegou a hora da parte mais gostosa do programa. Causos do Gracindo. Olha aí, conjuntão pesadão. Olha ela chegando aí, gente. Olha que beleza.
Olá, amigos da mesa, queridos amigos com quem aprendo cada dia mais em minha vida. Seu Jorge, 2008, cantando Burguesinha, estraçalhando e ficando cada vez mais famoso na música popular brasileira contemporânea. Queria aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para Flávia Alvarez e para Isabel com Z, que tanto tem prestigiado o nosso programa Sem Firulas e ajudado a divulgar tudo o que a gente faz aqui na Central 3. Aproveitar também para mandar um feliz aniversário à Dona Clarice, mãe do nosso querido companheiro André Vidiz, que está aniversariando hoje. E lembrar também da minha querida vovó Yaya, que Deus a tenha no céu, nascida em 1º de setembro de 1910, coincidentemente a data de fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve vovó aí no céu e salve todos os corintianos de boa vontade aqui na terra, 105 anos de vida. O causo de hoje retrata o atacante André Lima, no ano de 2008. Ele foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube e estreou quase no final do primeiro turno do Brasileirão 2008. E estreou bem, fazendo 2 gols contra o Vasco da Gama, na vitória do Tricolor por 4-0 contra o Cruz Maltino no estádio do Morumbi. Bom, terminado o primeiro turno, ele já com 2 gols, iniciou-se o segundo turno e ele marcou um golaço contra o Atlético do Paraná no próprio Morumbi. Foi seu 3º gol naquele campeonato e esse gol foi feito no último minuto de partida, já nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, na vitória do Tricolor no dia 20 de agosto de 2008, que terminou 3-1 contra o Furacão no Morumbi. Terminado o jogo, logo em seguida esse golaço que ele marcou, os repórteres o cercaram e o parabenizaram pelo gol. E o fanfarrão André Lima se saiu com esta: queridos, foi meu 3º gol no campeonato, mas agora eu vou deslanchar e serei o artilheiro deste campeonato. Imediatamente os repórteres disseram: mas já tem gente com 10, com 11, com 12 gols. E numa pesquisa que nós fizemos aqui, naquele instante, 53 jogadores já tinham 3 ou mais gols naquele campeonato. Vários deles do próprio São Paulo Futebol Clube. André Lima não quis saber, passou por cima de tudo e de todos. Não, eu serei, foi enfático, eu serei o artilheiro desse Brasileirão. Bom, terminado o turno, meses a seguir, os verdadeiros artilheiros foram Keirson do Curitiba, Kleber Pereira dos Santos e Washington, o coração de leão do Fluminense, todos com 21 gols. Foi a única vez que tivemos 3 artilheiros no Campeonato Brasileiro. E o André Lima, o fanfarrão, o rei da fanfarronice, ficou apenas com aqueles 3 gols. Um abraço a todos, pessoal. Salve, salve, sem firulas. Essa acho que foi a pior contratação da história do São Paulo, porque além de só render esses 3 gols pro time, ainda rendeu uns 8 gols tomados só na zica do ex-jogador. Impressionante. Post Chuteira Preta. O post Chuteira Preta dessa semana é um post com o título A Elitização do Futebol. Ingresso brasileiro é o mais inacessível do mundo, do dia 28 de agosto, do blog Época Esporte Clube, Rodrigo Capello. E aí, Vidiz, o que você manda pra gente? Bom, esse texto ele pega o gancho do Profut, que diz que os clubes que aderirem ao programa terão que oferecer ingressos a preços populares, mas não especifica o que quer dizer preços populares. O autor do texto, o Rodrigo Capello, ele defende que não adianta você pegar a renda média do brasileiro, comparar com o preço médio do ingresso e tentar tirar alguma conclusão disso. Quando você está falando de elitização, você tem que separar os públicos e os preços. Então, o método que ele defende é que se pegue a camada menos favorecida dos torcedores, estude a renda deles e compare isso com o preço do ingresso mais baixo. Para fazer isso, ele cita um estudo de um cientista inglês,
aliás, onde se discute muito essa questão do preço dos ingressos, que compara quantas horas alguém que ganha um salário mínimo tem que trabalhar para comprar o ingresso mais barato oferecido. Então, no Brasil, eu vou falar os números aqui, tentar falar rápido para não ser muito maçante, é que eles são importantes. No Brasil, tem que trabalhar 10 horas e 18 minutos. Na Inglaterra, onde os ingressos são conhecidamente caros, 6 horas e 18. Na França, 2 horas e 36 e na Alemanha, 1 hora e 48. A média dos países estudados dá 4 horas e 15, o que hoje em dia daria R$ 20,63. E a partir desses números, o autor tira diversas conclusões. Uma delas eu vou ler aqui porque não conseguiria precisar tão bem quanto ele e porque tem a ver também com um texto do Leandro Yamin. Não lembro agora se foi aqui no blog da Central 3 ou se foi no ESPN FC. Mas bom, o texto diz o seguinte, abre aspas. O ideal para um estádio de futebol é que o preço do ingresso seja alto o suficiente para que o mandante consiga dinheiro para investir em atletas, mas baixo o suficiente para que o estádio esteja totalmente ocupado. O futebol inglês pode se dar ao luxo de cobrar mais caro pelo ticket, porque, afinal, lá os campeões têm 100% de lugares preenchidos. No Brasil, onde a média nacional fica na casa dos 40%, a maior parte das arquibancadas que fica vazia todo jogo poderia ser ocupada pela camada mais pobre da população. E o autor continua se perguntando por que isso não acontece no Brasil e conclui que no Brasil os clubes não setorizam os seus assentos. Eles escolhem um público para atender, da Copa para cá, a classe média alta, e precificam os ingressos com base nesse público. Ele defende que se faça o contrário. Se coloque as arquibancadas e setores menos chiques, vamos dizer, a um preço barato para que as pessoas com menos dinheiro encham esses estádios e então a classe média alta seja obrigada a comprar os lugares mais caros que hoje em dia ficam vazios. Depois ele discute ainda a questão do sócio-torcedor, mas, bom, o ponto principal do texto é esse. Eu acho bacana isso que ele fez. Não foi ele, né? Um estudo inglês que fala de quantas horas por dia você precisa trabalhar para pagar o ingresso mais barato. E aí eu fiquei pensando, no Brasil o jogo dia de semana, quarta-feira, acaba meia-noite. E a gente sabe que é um transtorno para voltar para casa com um jogo que acaba tão tarde. Então, se você pensar que o brasileiro precisa trabalhar 11 horas para ir ver o jogo dele, quando é numa quarta-feira, ele dura mais do que os 90 minutos e mais do que 2 horas. Vai durar, sei lá, 4 horas, porque o cara vai conseguir pegar um ônibus, sabe lá que horas, não tem metrô. Que nem para o aeroporto, mais ou menos. Semana passada mesmo, que nós tivemos Corinthians e Santos, o torcedor corintiano que foi para a Arena, eu conheço muita gente que normalmente vai de transporte público, mas comprou o estacionamento pensando que pudessem ter penalidades no jogo, e ele não teria como voltar para casa. E o estacionamento também é mais R$35. Aí você bota mais sei lá quantas horas de trabalho pro cara conseguir assistir um jogo de futebol numa quarta-feira à noite num péssimo horário. Eu lembro de uma história de um cara que dormiu, eu acho, no metrô, porque não conseguiu voltar, porque fechou o metrô, o cara dormiu na estação na saída do Itaquerão. Então, se você pensar, o cara trabalha 11 horas para conseguir pagar o ingresso, o jogo dele demora mais 4 horas, tá quase um dia inteiro só para ver um jogo. Eu acho que esse texto tem 2 grandes méritos, né? É importante a gente separar essa questão da setorização, porque quando a gente fala em ingresso barato, muitas pessoas falam que é uma coisa romântica, é uma coisa nostálgica. Não, não é. Primeiro que ela é uma coisa que, se for muito bem feita, como é feita por qualquer empresa no mundo, ela pode te gerar mais receita. Mas, por outro lado, essa questão da setorização, ela pode fazer com que o clube consiga se preparar melhor. Eu sempre cito, não tem muito a ver, eu vi poucas pessoas falando, mas eu sempre falo do modelo de shows, né? Então, no modelo de show você tem lá a pista premium com open bar e o cacete A4, e você tem esse serviço custando lá R$1.000. Só que esses R$1.000 eles vão servir para subsidiar uma pista, que geralmente é um serviço mais comum, por sei lá, R$50, um show. No futebol você não vê isso. Você não vê, a gente não defende que não tenha Temac no estádio. Isso a gente deixa para os nossos amigos do RIP FC. É importante que tenha um Temac, mas o Temac tem que pagar a opção mais barata. A questão é que hoje em dia simplesmente limaram a opção mais barata. E quando ele fala do sócio-torcedor, aqui tem um ponto que eu acho engraçado a gente pensar, porque o sócio-torcedor hoje em dia
ele faz com que você pague por um privilégio que antigamente era um privilégio dado. Então, qual que é o sentido de você pagar para ter direito de ir no estádio e às vezes nem isso ter, né? Então, o sócio-torcedor, na minha cabeça, ele tem que ser muito mais que isso. O privilégio que ele te dá é muito pouco e ele serve, sim, para você limar uma grande parte do público que não consegue pagar esse dinheiro ou não mora na cidade, enfim. Ele precisa ser melhor trabalhado. Mas esse texto, ele acho que ele separa essa questão do que a gente estava discutindo aqui de quanto que custa o ingresso, da setorização, foca nela e não tira nenhum juízo de valor, assim. Acho que ele tem um grande mérito nisso. Post, escanteio curto. Bom, o nosso quadro Escanteio Curto, como vocês sabem, ele sempre traz alguma reportagem que merece um cartão vermelho. Seja pelo tema, pelo tipo de abordagem, por ser caça-cliques, enfim. Nós sempre damos aí o cartão vermelho por uma reportagem que nós achamos que não agrega em nada na discussão futebolística do país. Em algumas semanas, raras exceções, todos os escanteios são devidamente cobrados para a área. Alguns podem ter sido até rebatidos logo no primeiro pau, mas pelo menos nenhum jogador encostou no batedor e permitiu aquela cobrança curta que enche o saco. E como essa semana rolou isso, nós vamos torcer para que semana que vem também continue dessa forma. E show escanteio curto. Por favor. De volta para o futuro. O De Volta para o Futuro é a sessão que relembra notícias do passado. Nessa semana não é uma notícia e sim um anúncio. Jornal O Estado de São Paulo, do dia 17 de março de 1970. Diz o anúncio: Placar entra em campo, uma revista de bola e tudo. É uma imagem do Pelé driblando um goleiro e um texto anunciando o lançamento da revista Placar, que foi às bancas pela primeira vez em 20 de março de 1970, 3 dias depois desse anúncio. Então, já que a gente está falando de revista, vamos relembrar a Placar sendo lançada em 1970. O texto que a gente está colocando lá no nosso Facebook, ele diz assim: a Placar vai pôr a bola no chão para você ficar por dentro de tudo o que está se passando no esporte nacional e internacional. E tem algumas manchetes que são verdadeiras pérolas. Começa assim: você vai saber por que Pelé não pode sair do Santos. Que o novo Vasco continua o mesmo. Que o São Paulo é mais estádio do que time. Quais são os coveiros do Flamengo? Por que o Corinthians não consegue sair da fila, meu amigo Gracindo Caran? E até como ganhar na loteria esportiva. A Placar que, anos depois, viria a deflagrar o escândalo da loteria esportiva, a máfia da loteria esportiva. Como será que faz pra ganhar na loteria esportiva? Compre a Placar. E ainda destacava que a primeira edição viria com um brinde que o leitor ia guardar pro resto da vida. Sabemos, é a moeda do Pelé. Então a revista Placar foi às bancas no dia 20 de março de 1970 pela primeira vez, custando módicos um cruzeiro novo. E só um detalhe histórico, Felite, aproveitando a oportunidade para dizer a vocês, e eu me lembro, ainda criancinha, mas me lembro, não existiam casas lotéricas. A loteria esportiva era um jogo da Caixa Econômica Federal, mas não existiam casas lotéricas. Existiam apenas a venda de bilhetes de loteria federal, uma loteria que corre até hoje, mas isso era vendido por pessoas, por os chamados bilheteiros de esquina. A loteria esportiva não tinha essas casas de apostas, então as pessoas tinham que comprar a revista Placar, recortar o volante, preenchê-lo, pagá-lo num banco e assinalar atrás o nome, endereço e etc. E para depois requisitar o prêmio. Estamos nos tempos arcaicos da loteria. E o Gracindo vai contar uma vez aqui a história dele com Zubizarreta envolvendo a loteria também. Vai ficar para um caos futuro. Futuramente vou falar. Poxa, essa história me faz entristecer. E você ainda tem a moeda do Pelé, Gracindo? Olha, eu tenho. Vou trazer aqui para vocês. Excelente. E tenho também do Papa Paulo VI. Sensacional, Gracindo. Obrigado, Felite, Dorf, Vidis, companheiros de mesa, Central 3. Espero que tenham gostado. Semana que vem estamos de volta. Boa noite a todos e até mais. Vai, Santinha. Boa noite, Samir.